Bom, as empresas de economia mista são uma parte muito importante do mercado brasileiro e, por essa razão, a AMEC tem acompanhado e também tem colaborado nos debates e nas iniciativas que visam ao aprimoramento da governança corporativa destas entidades. E este, claro, será o tema da próxima discussão. Para falar sobre isso, eu gostaria de convidar ao palco, primeiramente, o debatedor Mr. Hans Christiansen, economista sênior da OCDE. Please, you can come on stage. You can take your seat. Hello, nice to meet you. You can take your seat. Just choose one. Okay? Convido também o senhor Fernando Soares, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, a SEST, do Ministério do Planejamento e Desafios. Por favor, pode subir ao palco. E convido também o senhor José Guimarães Monforte, presidente do Conselho de Administração da Eletrobras, por favor. Senhor Monforte, por favor, pode tomar o seu assento e começar os debates. Por favor, pode ficar à vontade para começar. Ok? Okay. Thank you very much. Thank you very much to AMEC for this invitation to come and share with you some viewpoints of the OECD, the Organization for Economic Cooperation and Development, on how to best organize the state-owned enterprise SOE sector. It is no particular secret to any of you, I believe, that Brazil has an ambition to move closer to the OECD, and it's perhaps also in the light of this that you may want to consider some of the things I'm telling you about our SOE-related work. Most people have heard of the OECD, but few people actually understand our organization. We are quite different from other international organizations. It's not a think tank. It is basically the body tissue of the OECD consists of all these standing bodies, committees, working groups that meet at the OECD to discuss matters of common interest. And I personally am head of the Secretariat of the OECD Working Party on State Ownership and Privatization Practices, which is the world's only standing body of high-level government officials who are involved in the oversight and exercise of ownership function of state-owned enterprises. And for full disclosure, Brazil is one of only 3 non-OECD countries to date which has obtained status of regular observers in the Working Party. We do, of course, invite other countries, but Brazil is automatically invited every time, and that means our colleague, Mr. Soares. So, the OECD, the Working Party works specifically and is specifically charged with implementing the OECD guidelines on corporate governance of state-owned enterprises. And now, while I am about the hyperbole, it is actually the world's only multinationally endorsed good practice for state-owned enterprises. There are plenty of national codes, but this year was agreed by 36 governments. You can ask why do we need such a code? I mean, couldn't you just privatize most of these enterprises, then the problem would be solved? And I understand that that discussion is ongoing here in Brazil, but privatization is not always feasible. And actually, in all fairness, a part of the rationale for these guidelines is that the OECD holds it that you can corporatize and marketize SOEs to the point where the ownership really no longer matters. The guidelines were revised in 2015, and it was a huge process because, for full disclosure, these days people are interested in SOEs not only for efficiency reasons, but also because they increasingly compete with private enterprises, including across borders. You have to understand about these guidelines that they are addressed to the state ownership. They are not a corporate code. They are really a practice of good behavior for high-level government officials. And that's important because there's a limit to how much these government officials should interfere in the SOEs.
They are voluntary. They do not force any company or any government to do anything at any point in time. At the same time, they have status of an OECD legal instrument. And how do I now combine these two things? I've just said it's voluntary, so how can it be a legal instrument? Well, it is a legal instrument in the sense that all OECD countries must formally associate themselves with the recommendations. And that is important when a country applies to become a member of the OECD, because that then means that the working party has to do a full assessment of whether it can credibly associate itself. And that's actually, we have heard from other accession countries, as we call it, who have acceded to the OECD recently, that is one of the toughest barriers in accession to the OECD. That's complying or passing the SOE guidelines review, because it's one of the relatively few instruments that sort of allows itself to prescribe, if I may say so, or suggest changes to national legislation. And of course, the instrument is also one of the few OECD instruments that are that non-members can formally adhere to, also after a review process with the working party. And that is something that countries have in the past, some countries have in the past actually used as a preliminary to trying to become a member of the OECD, because it's a good signaling effect, and then also seeing that it's a relatively difficult review process, they wanted to start sooner rather than later. But in most cases so far, the accession process caught up with this. So the first non-member, the first country that has been certified by the OECD as a non-member adherent to the guidelines is actually your neighbor, Argentina. That was decided early this year. So very quickly, just two more things about the guidelines before I show you the main elements, and that is point one. The guidelines are complementary to and a companion to the G20 OECD principles of corporate governance. And that's no coincidence, because the vision in those guidelines are that politicians and government officials are not the owners of SOE. The public and the taxpayers are the owners, and they should expect as much accountability from the SOEs as the shareholders in a private company should expect. And secondly, and that's important to remember before we go to the next slide, these guidelines are set at an extremely high level of aspiration. Mostly international instruments go, if I am honest with you, by the law of least common denominator. But the working party went in the opposite direction, and what you have in these guidelines are a consensus on what they would all like to do if only they could. If you ask me how many OECD countries have fully implemented their own instrument, I would have to say that's about 0%. But that's not, that doesn't mean that it's all for the birds, because for precisely that reason, they are commonly accepted as a roadmap for reform. And indeed, most reform, bar one or two exceptions, most changes in the SOE sector that we have seen in the last 10 years have pulled countries closer to the recommendation. The main priorities in the guidelines, and that follows the chapters, is point one. These SOEs need to operate in a rules-based environment. And that means, first of all, foremost, that the government must specify and publish the rationales for ownership. Why does it need to own enterprises, and regularly review these? And that perhaps fits in with the issue of privatization that I mentioned before, because obviously if such a review yields the conclusion that there's not really a rationale for ownership anymore, then of course that asset should be divested. And then the government ought to specify very clearly an ownership policy, communicating to the public how it exercises its ownership right in companies. The second main body of recommendations is about reinforcing the state ownership function. And that basically, in OECD lingo, means two things, namely point one, making sure that ownership is exercised on a whole of government basis. I mean, these SOEs are not playthings of individual line ministers or whatever. They are
whatever happens to them should be decided by the whole of government on behalf of the state. And we do recommend that that is done by centralizing the ownership function in an ownership agency or something. But if that's not possible, then at least ensure an adequate degree of coordination. Point 3 is maintaining a level playing field between public and private enterprises. And that means that no SOE should be advantaged or disadvantaged, because that also happens because of its state ownership, especially, well, essentially when they compete in the marketplace. If they are doing some sort of specific policy function, I mean, we don't care so much, but if they are out in competition with private enterprises, that should be the case. And then point 4, there is the equitable treatment of shareholders, which I understand is a priority to this forum. And here, of course, the guidelines sail close to the G20 OECD principles about equal treatment, a fair and equitable treatment of all shareholders, but with the little wrinkle that there is then also the point of how do you deal with public policy obligations that the government may want to impose on these state-owned enterprises. And the guidelines say that these policy objectives should be communicated clearly to the investment community prior to investment and during the duration of an investment. So that doesn't mean that rules can't change, but it means that there must be absolute transparency around it. And there are, of course, some provisions about transparency and disclosure. That's, again, usual stuff like good financial reporting and auditing standards. But when we are talking about SOEs, you may add to this aggregate reporting by the state. It's crucially important that the state communicates to the public and parliament and press regularly about the performance of its portfolio of state-owned enterprises. I'm pleased to recognize that Brazil actually has quite good practices in this area. So, I mean, congratulations with that. There's a chapter on stakeholder relationship. Responsible business conduct is becoming more and more important these years, and nowhere more so than in companies that are owned by the state and overseen by a minister. And finally, and I would dwell upon this point, there is the rule of boards of directors who should be empowered and professional. And that's important, and I am actually looking at Mr. Suarez, because we keep saying that the boards of directors should be empowered to appoint and remove the CEO of the companies, because otherwise, I mean, they're really curtailed in their ability to exercise the oversight function. Also, we're saying that the boards of directors should be capable of independent judgment, and that is important because that's a point that keeps coming up when we negotiate with the would-be members of the OECD, because that means that there shouldn't really be any ministers or persons directly beholden to these ministers on the board, because how on earth can they be independent of themselves? This sums up to what we sometimes call the OECD model, which is really about a vertical separation of responsibilities at the level of the whole of government. In the cabinet office or whatever, you decide on an ownership policy and what do you want to hold, what do you want to sell. At the level of the ownership function, agency, ministry, or whatever, you develop financial and non-financial objectives for individual state-owned enterprises and communicate these transparently. The SOE Board of Directors develops a strategy, or realistically approve of a strategy in order to carry out these objectives, and monitors the management, and the management then runs the company. And to those of you who may think that, okay, this is perhaps a useful academic exercise, but I mean, let me mention an example to you, which a study we did a few years ago, it's not confidential anymore, it was at the time. We did a company study of Petróleos Mexicanos, Pemex in Mexico, which at the time, it has changed for the better, I must say, but which at the time had 4 independent directors on the board and then representatives of 5 ministries. And there was no coordination in the government, so these ministerial representatives took their policy fights into the boardroom.
There was no internal audit function. That was carried out by the state controller who reported out of the company. So the 4 independent directors felt that they didn't know enough, so they spent their time walking around policing the company. Well, frankly, this is no way to run one of the world's largest oil companies. So we can skip these 2 because I don't have much time left, but I want to dwell upon some of the recent SOE reviews that we have done. And now, among the countries that sort of got caught up in the accession process to the OECD, I can mention Colombia and Lithuania, because when that happens, of course, I can report on actual progress that took place in the context of the review, because we entered into a negotiation with them about what they probably needed to have to change in order to get a positive assessment. I'm exaggerating, and anyway, it's not me and my colleagues who do this. It is the Working Party, and that's the prerogative of our member countries. But in the case of Colombia, 2 of the things that they did during the accession to the OECD was they depoliticized the boards of directors of a number of state-owned enterprises, removed ministers or vice ministers, and they established for the first time a coordination unit linked to the Ministry of Finance, which exercises a modicum of all whole of government oversight. In Lithuania, they already had an existing coordination unit, but it wasn't very well resourced. So after discussions with us, they increased resourcing and transparency, and also in a little specific Lithuanian twist, that country had, I think it was 42 state forestry companies and 11 road maintenance companies. And obviously, I mean, these were a source of political influence out in the country, but from a corporate perspective, it was very inefficient, and they agreed to merge most of this. But here, a little warning. I mean, of course, the OECD cannot force a sovereign government to do such a thing, and we would not have forced a sovereign government to do such a thing. This is only possible when there is a reform community within the country, and we can then help push the wagon a little bit. And finally, then, I come back to Argentina, which is the one country where we did a review without an accession process. There, the review resulted, and it's in the public domain, so it's no secret, in 3 broad recommendations. Point 1, that the Argentinian government should develop an ownership policy for its state-owned enterprises. And number 2, that it should professionalize and empower its board of directors, which currently, in some cases, are full of civil servants, and in others are basically not playing very much of a role vis-a-vis powerful CEOs. And point 3, improve company reporting and aggregate reporting at the level of the state. These are recommendations, and if Argentina one day gets an invitation to accede to the OECD, I wouldn't say that this is a to-do list, but there can be no doubt that these recommendations will be a basis for further recommendations during the process. And finally, on a more cooperative note, we have actually also been working for the last couple of years directly and bilaterally with Buenos Aires in support of their reform process. And indeed, we have been in discussions about their development last year of an SOE governance code. It's never the OECD best practice to develop an expectation of what your own enterprises should be expected to do. I mean, seeing that you exercise the ownership rights, but we might hope that this SOE governance code are a future embryonic ownership policy. And finally, like I understand in Brazil, the Argentinians have engaged in a series of seminars with their SOEs on how best to avoid corrupt practices, which the OECD has also engaged actively with. So with this, I end my presentation, and I do invite the cooperation of the relevant Brazilian authorities.
Bom, como tento ser um bom conselheiro, eu procuro estar sempre informado, né, do que eu vou fazer, refletir e tentar fazer bem. Eu acabo de ser informado que eu sou moderador do painel também. Então foi aquela confusãozinha do começo, né? Peço desculpa a vocês. Eu queria, em primeiro lugar, render minhas homenagens à AMEC pelo prêmio ICGN e também ao presidente, que é talvez um dos melhores profissionais do mercado que eu conheço. Ao doutor Fernando, a quem eu tenho que introduzir agora, minhas homenagens também. Ele personifica, na minha opinião, com a equipe dele, a esperança de que a gente possa efetivamente ter graus sucessivamente melhores e maiores na governança das economias do Estado. Então, Fernando Soares, a palavra é sua. Muito obrigado pelas palavras, isso aí nos estimula ainda mais a batalhar. A AMEC, em nome do Mauro, agradeço também o convite e estou aqui fazendo o que tento apregoar para as estatais. Eu acho que nós temos que, como homens públicos, dar satisfação para a sociedade do que a gente está fazendo. Sendo assim, quando cheguei lá na Secretaria de Estatais, o nosso grande desafio era entender um pouco as nossas estatais, dar mais governança, reverter resultados, implementar 13.303, provavelmente fazer alguns planos de desestatização e desinvestimento. Enfim, tínhamos um caminho interessante a percorrer. E um pouco disso a gente vai tentar falar aqui agora. A primeira coisa, do que nós estamos falando? Qual que é o universo? Quando nós lá chegamos, em maio de 2016, tínhamos 156 empresas estatais federais. Agora, aquele número ali também já está errado, porque nós privatizamos a Cepisa. Então, já estamos com 141. Tivemos, nesses 2 anos, a redução de 15 estatais federais. Uma coisa que nos ensinou muito é que há várias formas de fazer isso. Não precisa ser a clássica privatização. Eu posso incorporar, eu posso extinguir, eu posso liquidar, eu posso desinvestir, eu posso reestruturar, eu posso fazer JV, enfim, tudo é estruturado e cada uma dessas teve uma solução diferente. Ainda preocupado com do que nós estamos falando, de quanto de montante envolvido, olha só, eu tenho 9 estatais federais listadas. Essas 9 estatais representam 20% do valor da Bolsa. Aí que está aí o que o pessoal lá pegou, esse é o ponto. Aí. Nós temos o valor que a nossa turma levantou, seria em torno de 2,4 no Ibovespa, e as estatais federais 460 bilhões. Ainda falando da relevância, eu tenho recorrentemente falado desse número, e eu acho que é um dos números mais relevantes que a sociedade tem que se atentar. Eu estou falando de um PIB de 6,6 trilhões. Eu estou falando de um orçamento geral da União, aí é primário, não primário, transferências, títulos, etc., de 3,4 trilhões. O número que eu gosto, na verdade, não é esse, não. Eu gosto muito mais quando eu pego o OGU só relativo às despesas primárias. O OGU relativo às despesas primárias é de 1,7 a 1,8 trilhão de reais. O PDG, o que vem a ser o PDG? É o Programa de Dispêndios Globais das Estatais, que também é administrado lá pela CERST. O que está nesse PDG? Todo o custeio e o CAPEX das estatais. Então, vamos lá o número que eu falei.
OGU primário, 1,8 trilhão. O PDG das estatais federais, 1,4 trilhão. Então, a gente está falando no volume imenso de recursos alocados nas estatais federais, o que requer cada vez mais uma percepção da sociedade do que está sendo feito a partir dessas empresas. Essa análise, eu acho que tem que ser constante e o momento atual é ainda mais relevante para discutir o futuro. Aqui, aliás, deixa eu voltar antes, um número bastante interessante. Isso aqui é um número que provavelmente eu não tenha falado em nenhum lugar ainda. Em 2015, em 16 eu fechei o resultado de 2015 das estatais federais, não está ali, mas eu vou falar a ordem de grandeza. Foi gerado um resultado de menos 32 bilhões. Em 16, esse menos 32 já se tornou 4,5, 4,6 bilhões e conseguimos fechar o resultado de todas as estatais federais para 2017. O 4,57 bilhões se transformou em 25 bilhões de reais. Então, felizmente, a gente percebe uma recuperação das nossas estatais. Está resolvido? Claro que não, mas a direção parece que está correta. Continuando, agora uma discussão mais técnica, teórica e, por que não dizer também prática, da aplicação do trabalho da SESC e aplicação da lei das estatais. A primeira questão que a gente coloca, qual que é a relevância da lei? Por que conceitualmente é muito relevante? Olha, as estatais federais, anteriormente à Lei 13.303, apesar de instituições de direito privado, muito se assemelhava à administração pública. Seja por 866, seja porque eu tinha o estatuto de uma empresa, né, Monfort, estabelecido pelo presidente da República e não por sua Assembleia. Enfim, nós tínhamos, tem hora que a gente não sabia se aquela era realmente uma empresa ou um órgão público. Então, a Lei 13.303 trouxe muita diferença nesse sentido, a nosso ver. E outra coisa também que a 13.303 trouxe, que é muito interessante, que nós vamos começar a explorar mais, porque o primeiro momento foi o momento da governança, mas o segundo momento é essa questão das parcerias estratégicas. Como eu falei, a reestruturação das empresas estatais é a condição sine qua non para a permanência delas, de algumas delas. Portanto, eu preciso de práticas de mercado que levem a essas empresas terem sustentabilidade. Então, a Lei 13.303 nos trouxe essa possibilidade no seu segundo título. O que nos resta neste momento é explorar isso melhor, conseguir demonstrar isso melhor, inclusive para os órgãos de controle. É o que estamos tentando fazer agora. Outra questão que é muito relevante, que eu falei no início aqui, né? No início da minha fala eu coloquei isso, a questão da transparência. A 13.303, a Lei de Responsabilidade Estatal, trouxe como uma das premissas fundamentais a transparência nas nossas estatais. Isso, a meu ver, eu sempre falo com a minha turma que, ao fim e ao cabo, a Secretaria de Estatais tem que apoiar a política macroeconômica. Não tanto, muitos dizem, né, vamos privatizar, porque isso vai me ajudar o fiscal. Pelas contabilidades fiscais, nem tanto. Mas eu não posso deixar que as estatais se transformem em riscos fiscais. Esse é o elemento central. E, dadas as nossas restrições fiscais que estão presentes, escolha a variável. Pode escolher déficit primário, relação dívida-PIB, teto do gasto, regra de ouro. A gente tem uma fartura de indicadores para dizer que a situação fiscal é complexa e de grande enfrentamento.
que isso se relaciona com as nossas estatais e com a 13303? Transparência, resultado, o que aquela empresa está entregando para a sociedade. Isso é fundamental. Seja do ponto de vista pecuniário ou não pecuniário. Cada estatal tem a sua particularidade, mas isso tem que ser demonstrado. Enfim, estou tendo uma alocação eficiente de recursos? Essa é uma pergunta que eu me faço o tempo inteiro e acredito que a sociedade tem que fazer o mesmo. Desafios na implementação da lei. A sua regulamentação, está aqui o Monfort, presidente do CA da Eletrobras, mas eu tenho também uma empresa chamada Ceitec, que é uma estatal dependente no Rio Grande do Sul, produtora de chip. Um ambiente completamente diverso. Então, isso foi um desafio imenso. E posso dizer que a SESC, junto com o Ministério da Fazenda, né, porque a PGFN é que nos representam nas assembleias, excetuando-se aquelas empresas localizadas no exterior e aquelas que estão em processo de privatização ou desinvestimento, praticamente todas já tiveram os seus estatutos alterados conforme a 13303. Vou passar um pouquinho mais rápido, porque o prazo já está se esvaindo. Outros trabalhos, não paramos na 13303. O primeiro trabalho foi regulamentar a lei, o decreto 8945, dá um norte na implementação da lei nas nossas estatais, aqui nas estatais federais, mas tivemos outras atividades. As estatais federais têm uma comissão interministerial formada pelo próprio Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda e Casa Civil da Presidência da República, que pode regulamentar, dar diretrizes para as estatais a partir de resoluções. Então, nesse trabalho, após também a edição da 13303, já soltamos algumas resoluções e estamos preparando outras, razoavelmente fortes. A primeira, que foi a resolução 20, foi o quê? A convocação das assembleias para a alteração dos estatutos. Como eu falei, isso aí, em grande medida, foi realizado. A resolução 21 era uma resolução há muito tempo já aguardada, que trouxe o turnover, né, a rotatividade em algumas áreas que nós reputamos estratégicas das estatais federais. Começamos principalmente com a auditoria interna, mas também trouxemos isso para as outras áreas, né, que está aqui: compliance, conformidade, controle interno, gestão de risco, ouvidoria e corregedoria. Com isso, nós resolvemos alguns problemas de pessoas que estavam em determinados cargos há 15, 20 anos. Resolução 22 e 23, ambas tratam da questão dos planos de saúde nas estatais. Hoje se fala muito do problema da previdência complementar nas estatais, mas eu diria que temos um problema de tamanha monta também no que tange aos planos de saúde. Essas duas resoluções também foram para dar diretrizes nesse sentido e, efetivamente, dar sustentabilidade. Numa outra oportunidade, com mais tempo, a gente pode tratar especificamente disso. Outros elementos, após a edição da lei, que também vale a pena mencionar, o tão falado artigo 17, que é os requisitos para os administradores, ora aí em questionamento. Eu me recordo, né, publicamos a lei, editamos a lei, cerca de 10 dias depois da edição da lei, já falamos aos vários ministérios, empresas e etc., que o artigo 17, os requisitos, principalmente para os diretores e conselheiros de administração, era de aplicação imediata. Não haveria o vacacho dos 2 anos. Isso, fizemos isso rapidamente. O que também, como coloca a lei, fizemos um curso de conselheiros, que foi muito interessante, e uma série de
modelos para as empresas. Porque a pergunta que fala, eu não preciso de um modelo para o Banco do Brasil, eu não preciso de um modelo para a Eletrobras, se bem que usaram alguns modelos da CERT, sim. Eu não preciso do modelo da Petrobras. Mas, de novo, somos heterogêneos. Se em nível federal somos heterogêneos, gente, imagine as empresas estaduais e municipais. Várias entidades estaduais e municipais vêm nos procurar, nos pedindo esse tipo de guia. Aí, o que nós fizemos? Manual do conselheiro, guia prático do conselheiro, perguntas e respostas sobre a 13.303 e o decreto 8945, cartilha sobre plano de cargos e salários e plano de funções das estatais. Aqui, ó, modelo de política de transações com partes relacionadas, modelo de política de divulgação de informações, modelo de carta anual de políticas públicas e governança corporativa e, por fim, um modelo de regimento interno do COAUD também. Por exemplo, esse regimento interno, esse modelo de regimento, foi um que nós usamos para debater muito fortemente com o próprio BNDES. Por fim, eu acho que já meu tempo está se esvaindo, eu peço uma compreensão do Monfort. A SESC achou por bem a equipe lá criar um indicador de governança das empresas estatais. Ele tinha 3 dimensões, tem, né? A primeira, gestão, controle e auditoria, a segunda, transparência das informações, e o terceiro, conselhos, comitês e diretoria. Olha só, quando nós apresentamos esse indicador, pensavam que nós seríamos, digamos, se me permite a liberdade da palavra, chapa branca. Está aí. O primeiro ciclo, a nota das estatais federais em governança foi 4,08 em 10. Já no segundo ciclo, que aconteceu em novembro, foi agora em maio o último, o primeiro foi em novembro do ano passado, o segundo foi agora em maio, esse resultado subiu para 6,93. O que isso explica? Estamos num bom caminho, mas a jornada é muito longa ainda. Estamos melhorando, mas tem que melhorar muito mais. Aqui, só passando alguns resultados, depois vocês podem ver na apresentação. E qual que era o objetivo desse indicador? De fato, o que eu mais gosto de dizer era o seguinte, é um elemento que falta muito à sociedade brasileira. A gente ficou cansado de ver planos e programas sem a avaliação dos mesmos. O que a gente quis com esse indicador? Avaliar se aquilo que nós estávamos fazendo da 13.303 realmente estava contribuindo para a governança das empresas estatais. É isso que a gente queria, a fazer essa avaliação. Segundo, dar transparência à sociedade do nível de governança das nossas estatais federais. Mas não era só isso. Porque poderia falar, não, vocês estão fazendo isso para baterem nas estatais. Não, cada estatal federal recebeu um relatório. Aqui, ó, tem um guia com 43 itens que vocês têm que saber onde vocês têm que melhorar. Em gestão, em controle, na diretoria, na transparência, e isso nós estamos fazendo. Aqui mais alguns dados dos avanços da 13.303, que a gente pôde observar a partir desse indicador de governança. E, ainda no que tange a maior governança, maior transparência, continuidade da implementação da 13.303, vamos lançar o terceiro ciclo, na verdade ele já está em estágio de construção do indicador de governança, agora, Monfort, com alguma participação de entidades que a gente quer dar um caráter mais independente, entidades do setor privado, B3, Fundação Dom Cabral, etc., para participar junto com a gente, e não só para dizer, eu tenho auditoria externa, não tenho auditoria externa, eu tenho contas trimestrais, eu não tenho contas trimestrais. Agora a gente está começando a querer ver também a efetividade da lei. Criar estrutura é fácil, gente. Fazer essas estruturas funcionarem e transformarem as nossas organizações é muito diferente. Muito obrigado a todos. Eu não tenho apresentação. Bom, eu estou meio sem saber o que eu faço com o tempo, porque o nosso tempo está zerado, é isso?
Então, o que eu vou fazer, então, é praticar o meu papel de moderador. Eu tenho 15 minutos? Não, 15 minutos é para os debates. É isso? Para debater, 10 minutos para debater. Então, o que eu vou fazer, eu tinha minhas anotações aqui, né? Vou me adaptar ao meu novo papel e só tirar delas, até porque vocês já cobriram muitas das coisas que eu tinha que fazer aqui. O que eu tinha feito foi pegar os guidelines da OCDE e trazer para a nossa realidade, onde é que eu vejo que haveriam necessidades de progresso para se adaptar à governança nas países. Mas, certamente, a gente está num ciclo virtuoso, não é? Eu me lembro de, alguns anos atrás, mais precisamente 2014, o meu amigo Mauro Cunha me convidou para o conselho da Petrobras, né? E nós tivemos um evento ao iniciar meu mandato lá, que foi a indicação dos conselheiros para os comitês da empresa. O Mauro já estava lá há um ano e era membro do comitê de auditoria. E a proposta do presidente do conselho foi que o Mauro fosse excluído do comitê de diretoria, o que me levou a não aceitar a minha nomeação para o comitê de pessoas também, não é? Eu estou só citando isso diante da ideia do ciclo virtuoso, porque hoje o Mauro, agora convidado por mim, é conselheiro da Eletrobras e é o coordenador do Comitê de Auditoria Estatutária da Eletrobras. Então, eu acho que é um dos fatos mais significativos e que mostra o ciclo virtuoso que devemos muito a você e ao seu pessoal que nós estamos vivendo, né? Mas eu acho também que há um tempo de mudança, né? E eu tinha preparado algumas coisas aqui que eram meio desafios para você, mas você já se colocou todos esses desafios, não é? É um tempo de muito maior clareza, não é? É um tempo de sair do mantra que a gente faz hoje, deve continuar fazendo, porque se fazia assim, não é? Porque o Estado, acho que tem razão sempre e a gente sempre terá que fazer assim. Na Eletrobras, a gente está procurando desafiar alguns desses princípios. Eu tenho também essa questão, né, de acordo com o código lá, devem existir, que você já colocou, né? Eu não sou daqueles que dizem que não, né? A Eletrobras mesmo teve a sua razão de ser criada há 60 anos atrás, quando não havia disponibilidade de capital privado para o desafio e demanda de eletricidade que existia. Agora, por que ela vai continuar existindo? Onde há uma grande disponibilidade de capital privado que hoje aceita esse risco desse negócio e dentro do nosso modelo de operar com controle estatal, provavelmente não tem muita chance de operar com a mesma efetividade e eficácia, não é? Então, essa coisa de que a OCDE provoca revisões periódicas, que é basicamente o que está se propondo para o próximo ciclo, qual é a razão de estar aqui, como é que deveria operar. Eu acho que eu vou restringir bastante o que eu tinha para dizer aqui. Uma das coisas que precisa ser citadas também, além do índice da CEST, que a Eletrobras foi premiada, né, com a totalidade dos pontos, a listagem da B3 também é um evento de muito bom alvitre, porque coloca o setor privado e os reguladores trazendo a sua contribuição e a possibilidade de se ser reconhecido, não é? Eu sempre disse, no meu tempo de IBGC, está aqui a Sandra, a presidente, né, que lembra de eu dizer isso, né, e escreveu no código, nós escrevemos no código, que transparência é mais do que a obrigação de informar, é o desejo de se dar a conhecer, porque o mercado de capitais é uma máquina de desconto e ele desconta o que ele não conhece, não é? Quanto mais ele conhecer, se o que ele vier a conhecer é bom, ele vai descontar menos, custo capital mais baixo, não é? Então, eu tinha listado aqui essas coisas positivas, a Lei 13.303, que precisa evoluir, ou precisa se trabalhar mais dentro dela, não é? A atuação da CEST, que eu falo, não porque está na tua presença, que eu falo, o Mauro e eu acho que falamos disso publicamente o tempo inteiro, eles são um recurso, você vai... Eu sempre digo também que a governança está no ponto ótimo quando os gestores reconhecem no Conselho um recurso, além de uma instância de aprovação ou de fiscalização. Vocês são um recurso para a gente, para evoluir a governança. E a listagem da B3. Mas, mais do que isso, o movimento que começou alguns anos atrás, dos ativistas, muitos aqui presentes, de começar a questionar algumas coisas do tipo
quem vota na eleição para cadeiras minoritárias nas estatais, não é? Então, isso nos levou, foi uma guerra, novamente, que o Mauro teve junto com a CVM e tudo, nos levou hoje, por exemplo, a ter maioria de independentes no Conselho da Eletrobras, não é? O presidente da MEC ser coordenador do Comitê de Auditoria Estatutária e a Elvira, representante de minoritários, ser membro ex-CFO de empresas de energia do Comitê de Auditoria. Aliás, o Comitê de Auditoria, 3 independentes e um representante de minoritários, não é? Eu só queria também... É muito difícil, né, você ir plantando a governança, porque aquilo que você pode fazer a partir da sua disposição e vontade, e acho que hoje na Petrobras, na Eletrobras, existe isso, os administradores estão muito expostos, né, a ações de razão ou motivação questionável, raiz política ou raiz corporativista. E essas coisas você não controla, mas elas impactam, sim, a possibilidade de você instalar a governança. Por exemplo, o nosso processo de privatização das distribuidoras, a venda das sociedades de propósito específico, todas elas estão sendo impactadas no tempo, e todas elas, a maioria delas, não as SPEs, as distribuidoras, são deficitárias, precisam de uma gestão mais hands-on para ser modificada, e cada mês que atrasa, você sabe que é um volume de perda e prejuízo para a Eletrobras importante. Então, esse é um fato com relação à responsabilidade do Conselho. Os administradores têm, sim, que está no código do OCDE, os administradores têm a responsabilidade, mas, às vezes, ela fica meio limitada pelas ações externas, não é? Onde eu acho que os administradores precisam ganhar mais ownership é o que eu chamo do guarda-chuva de gestão de pessoas. Acho que foi citado, você citou alguma coisa, não é? Hoje a 13303 dá bons guidelines para evitar desastres, não é? Mas nós não garantimos hoje que o processo de escolha, indicação, frequenta o melhor critério da qualificação, por exemplo, e da total independência. Então, acho que aqui tem uma coisa que poderíamos evoluir. Bom, finalmente, 2 tostõezinhos aqui da Eletrobras. A Eletrobras hoje tem maioria independente de conselheiros, fez a sua revisão estatutária, de acordo com a 13303, estruturou comitês que não existiam na empresa, e principalmente o COALD estatutário, que hoje está fazendo uma revolução lá dentro da empresa. Ela conseguiu a listagem na B3, o prêmio da CEST, conseguiu o settlement do class action nos Estados Unidos, por uma quantia de dinheiro bastante modesta, conseguiu o resolution do Department of Justice dos Estados Unidos, com custo zero, sem monitoramento, sem investigação adicional, sem nada, e espero, em breve, dar uma notícia boa sobre o ajuste com o Securities Exchange Commission. Para o futuro, o que eu gostaria de ver, não só para a Petrobras, como para a Eletrobras, mas para todas as estatais, acho que está dentro do bojo daquilo que você falou, a governança e o Conselho, principalmente, saírem de um papel consentidor para um papel consciente de criação de valor, não é? Então, hoje, ele é muita tarefa fiscalizadora, né, porque os desmandos que aconteceram acabam reforçando essa necessidade de você fiscalizar mais do que contribuir para a criação de valor. Então, eu espero que a gente possa estar se dedicando mais à construção da estratégia da empresa, da gestão de pessoas, inclusive administradores. Eu acho que isso aí é o que eu queria contribuir para vocês. Eu tomei boa parte dos debates aí, das perguntas, mas acho que vão nos conceder um tempinho extra aí. Então, eu queria passar a palavra a vocês, para que vocês possam formular perguntas, se as tiverem, para os participantes aqui do painel. Boa tarde, excelentes apresentações. Fernando, parabéns aí pelo trabalho, não é fácil, considerando cada mudança de governo, e no Brasil a mudança de governo tem sido mais frequente, tudo muda. Então, o trabalho de servidor público é hercúleo. E quando a gente fala tudo isso, todos esses avanços, eles podem ser perdidos. Então, efetivamente, a gente tem uma história recente que é uma tragédia. E essa tragédia, ela tem que servir para alguma coisa, no sentido de como é que a gente blinda o futuro.
e certamente através dos administradores, mas uma forma talvez mais sustentável de blindar esse futuro seja através do tripé de investidores, que eles precisam fazer um dever muito mais profundo. Quando a gente olha o que aconteceu com empresas listadas e os investidores se calaram durante muito tempo. Depois, o segundo tripé são os funcionários. Os funcionários das empresas estatais, eles precisam estar mais conscientes que eles precisam participar, mas eles precisam também ter uma segurança psicológica, porque a partir do momento que as avaliações, promoções são feitas por pessoas que estão hierarquicamente acima, talvez pensar em avaliação por empresas de fora seja importante para você fomentar uma onda positiva. E o terceiro é a sociedade, porque se as empresas estatais existem e no volume que elas existem nesse país, elas têm que ser bem geridas. E, principalmente num país com tantos desafios e com tanta crise, a gente não pode usar mal o capital. Então, eu queria escutar um pouco de você. Vamos lá. Investidores. Outra missão que me foi dada quando eu cheguei à SEST, e governo não se dá cavalo de pau, gente, tenha certeza. Quando as pessoas vão conversar com a gente, inclusive os representantes dos presidenciáveis, os economistas dos presidenciáveis, eu sempre falo que vocês têm que ter um pouquinho de experiência de esplanada. Porque para provar uma coisa, vocês não sabem quantas mesas e quantos telefonemas que eu tenho que dar. Então, você tem que ter esse tipo de coisa. Então, como é que a gente foi tratando isso? Investidores. A primeira coisa é o seguinte, primeiro é uma análise do Estado. A gente começou a fazer uma análise. Não vou dizer que hoje eu tenho uma análise de todas as estatais federais, não, mas de grande maioria eu tenho e do que fazer com elas. Algumas eu já falei, algumas vai ficar comigo por mais algum tempo. Mas, por exemplo, como é que a gente faz para resolver certas coisas? Vamos ver, eu pegar o caso aqui da Eletrobras, que tem o Monfort, tem o Mauro, eu participei de praticamente tudo, estou participando, e, de fato, é um sofrimento, é uma luta diária, todo dia tem novidade. As distribuidoras, sem discussão, privatização, ponto. É assim que se resolve certos casos. Alguns outros casos, eu lembro, a primeira vez que o Monfort me viu foi numa reunião da Câmara das Estatais que eu fiz um comentário sobre a Petrobras. E eu falei, eu não vou privatizar a EIP, mas petroquímica, fertilizantes, eu vou. E estamos. Aí surge uma liminar do Supremo, que dá um pouco de dificuldade, tem que explicar, tem que discutir, mas é isso, a cada dia. Então, você vai, digamos assim, preparando a área para aquilo que realmente a gente precisa. Voltando para o investidor ainda, fazendo o que nós fizemos. Com bastante esforço, nós pusemos no Estatuto da Petrobras 40% dos conselheiros independentes. Gente, conseguir fazer isso no governo, mesmo tendo esse viés, né, esse círculo virtuoso que o Monfort falou, não é trivial. Então, o que a gente fez? Mudanças estatutárias, elementos técnicos que, para você voltar atrás, você gera realmente bastante constrangimento, e isso está associado com esses normativos que traz os investidores, principalmente no caso aí das empresas que têm minoritários. Pessoal, a gente está tentando trazer para o jogo, a gente está demonstrando o seguinte: eu não tenho nenhum problema em pagar bem para o empregado da empresa estatal, mas ele vai ter que merecer. Seja no programa de lucros e resultados, seja no plano de cargos e salários. Só que tem que, na verdade, hoje eu ainda tenho verdadeiras batalhas épicas, com excessos em plano de saúde, excessos em acordo coletivo de trabalho. Então, até voltar para o equilíbrio, eu acho que vai se demandar algum tempo. O que nós fizemos? Havia uma clara percepção da sociedade, uma discussão que havia um inchaço nas estatais.
estou falando bobagem ou era isso? Tínhamos, quando nós lá chegamos, 550 mil empregados nas estatais federais. Fizemos uma estratégia, porque fazer demissão motivada, discutir isso com o TRT e TST, enfim, o Brasil urge, precisa que as coisas aconteçam. Fizemos uma estratégia de programas de desligamento voluntário, bem montada, até com um valor barato. Da Eletrobras foi caro, não fiquei feliz, não. Que conseguimos tirar 50 mil empregados, ou seja, nesses 2 anos, a força de trabalho das estatais reduziu em 9%. Então, primeiro a gente tinha que fazer isso e ainda tem alguns conflitos. Infelizmente, essa é a verdade. Ao mesmo tempo, via plano de carga e salário, plano de função e programa de participação no lucro no resultado, nós estamos querendo trazer o pessoal para o jogo. Entender que é a meritocracia, o resultado, e não o corporativismo que vai manter aquela empresa. E qual que foi o terceiro pilar? Sociedade. Transparência, transparência e transparência. A cada lugar que me é chamado, eu tenho uma agenda, de fato, super pesada, mas eu estou tentando, da minha parte, eu sei que não é suficiente, falar tudo o que está acontecendo. Porque o controle social, no bom sentido, não no sentido distorcido, é que vai permitir que a gente continue vendo que aquilo é alocação de recursos, é muito dinheiro, e aquilo poderia estar sendo otimizado de outra forma se aquilo não for melhor utilizado. Obrigado. Mais uma pergunta? Alô? Fernando, eu queria te parabenizar, tá, por todo o trabalho que você fez. Meu nome é Ivanira Correia. Eu assumi recentemente como conselheira independente do SERPRO, né? Então, e a minha carreira toda, a minha vida toda foi na iniciativa privada, né? Então, eu te confesso que eu estou surpresa favoravelmente com o que está sendo feito, né, com todo esse trabalho de melhoria da governança corporativa nas estatais, né? E a minha pergunta para você é, e agora? Principalmente levando em consideração de todo esse cenário, né? Não só em relação à eleição, propriamente dito, mas, enfim, pouco depois do primeiro trimestre do ano que vem, vários vão ter que sair para... O que você está pensando para que esse trabalho, que foi um esforço muito grande, né, se perpetue? Ter um turnover político faz parte da democracia. Eu sou servidor público, estava conversando com o pessoal, já sou de carreira do Ministério do Planejamento, tem 20 anos. Enfim, em algum lugar eu vou ter que estar, nem que seja no almoxerifado do prédio, né, dependendo. E, na verdade, eu tenho muitos projetos para se encerrarem até o final do ano, e vou tocá-los todos. Só para vocês terem ideia, hoje não existe um normativo para definir como é que liquida uma empresa estatal. Sexta-feira eu vou pôr no sistema do presidente da República um decreto regulamentando a liquidação de empresas estatais, e a liquidação dessas empresas estatais será a responsabilidade da SERJ. Então, enquanto tiver fôlego, tempo, espaço, estaremos batalhando. Além disso, eu tenho uma carteira de projetos assim, muito grande, alguns já abertos e alguns ainda fechados só comigo. Eu posso dizer que tem de 40 a 50 projetos ainda que eu posso iniciar, alguns maduros. Eu vou, como a democracia pede, atender a todos não os candidatos, mas os economistas, os representantes econômicos dos candidatos, demonstrando a real situação, a mudança, e dizer: fomos bem, mas é completamente insuficiente. Tem empresa que o caminho já está bastante trilhado, mas tem empresa que eu posso dizer de cadeira que é completamente insuficiente o que foi feito. Então, democraticamente, eu vou falar com todos os candidatos que me procurarem, né? Eu não vou ficar me disponibilizando, não é meu papel disso, mas é meu papel estar à disposição daqueles que assim me procurarem. E a segunda questão, que é fundamental e que eu vou fazer, que aí no final de outubro, já depois da sociedade brasileira ter escolhido,
eu quero fazer a transição mais correta, democrática e honesta possível. Não há espaço para brincadeira na parte econômica deste país. Não é só nas estatais. As estatais eu acho que ainda estamos até melhor. Alguns grandes problemas, como Eletrobras, Petrobras, Caixa, por exemplo, já estão, não vou dizer que está resolvido, né, Monfort, mas está direcionado. Então, como eu falei aqui, use o indicador fiscal que vocês quiserem. A situação é por demais complexa. E no que tange a minha área, eu vou democraticamente demonstrar tudo e falar o seguinte: está aqui o leque de oportunidades, está aqui o leque de possibilidades. Mesmo que não seja o Fernando, graças a Deus eu consegui constituir uma equipe que é fantástica, que a gente chegou a um nível de maturidade, isso tanto no Ministério da Fazenda quanto no Ministério do Planejamento, que a burocracia anda por si só. E o que eu quis fazer é isso. Não veja a SESC como o Fernando, mas é como uma... Talvez eu fui catalisador, isso é fato, mas hoje você tem uma burocracia lá estabelecida que, principalmente, eles acreditam no projeto. Então, eles vão continuar fazendo isso. Muito obrigada. Eu não... Oi? Oi, eu tenho uma pergunta, eu gostaria de ouvir os três. Quer dizer, nós vimos os desafios aí colocados pelo Monfort, nos resultados do Fernando e a visão que o Hans nos traz da OCDE. E eu fico me perguntando se o Brasil fosse, ano que vem, né, passar pelo processo de revisão que ele acabou de descrever para a Argentina, como seria isso, né? Se nós sairíamos bem, o que a gente iria ver de to-do. Gostaria de ouvir principalmente o Fernando e o Hans sobre isso. With the caveat that I cannot speak for our member countries as a secretariat person, I would say that from what I know and what I have heard, Brazil is probably, relatively speaking, more advanced than Argentina, but the Argentinians have just been diving out of a deep crisis, as we know, and but that doesn't mean that everything is perfect. I heard a bit about a number of independent directors, and we have been discussing ownership policies in the past, and I would like to couple these two things. OECD countries that perform are considered by the Working Party to perform to the highest standards. Generally have one state representative on the boards of each SOE. The rest are professional board members from the private sector. And Norway is an outsider. They have a rule that there can be no state representatives on any SOE board. But that doesn't mean that you create a state in a state, because the other side of that coin is then that the government has to be extremely cautious about specifying an ownership policy and specifying not just financial objectives, but whatever public policy objectives are imposed on each SOE, and then relying on the responsibility and the professionalism of these highly experienced board members to carry out the minister's wishes. That might be a next step or a step for future improvement. Mauro, essa é uma pergunta muito importante e, de fato, a OCDE nos procurou lá na Secretaria de Estatais para fazer um peer review em relação às nossas SOEs, né, nossas empresas estatais. O que eu disse, eu gostaria que o Brasil tivesse um grau de institucionalização e maturidade que eu pudesse aderir a esse processo, independentemente de uma eleição presidencial, mas isso não é, de fato, ainda uma verdade para a nossa sociedade brasileira. Vai chegar lá. A hora que a gente chegar nesse padrão de institucionalização, esse país vai se tornar desenvolvido, ou vai caminhar para ser desenvolvido. O que eu falei? Olha, esse momento eu não posso me comprometer por uma coisa que vai acontecer em 2019, sendo bem franco. No entanto, uma vez tendo um novo presidente da República, e aí as diretrizes que serão tomadas, inclusive lá no Ministério do Planejamento, eu me comprometo a reabrir imediatamente, isso em novembro, não estou falando que vem não, a discussão do peer review da OCDE nas empresas estatais aqui no Brasil. Já participamos, junto com o Marcelo, né, somos membros lá no grupo de comitê de governança, também participo do Working Party on Privatization,
enfim, como eu posso reiterar, tendo um aval do grupo político, enfim, ou dos técnicos que virão a partir de outubro, novembro, dezembro, eu me comprometo a iniciar esse peer review imediatamente. Bom, agora sim, agora o tempo está encerrado. Queria agradecer a vocês pelas explanações, a vocês pelas perguntas e desejar que a gente tenha uma boa resultado da eleição, bom. O bom é aquele que a maioria decidir, não é? E possamos progredir nesse trabalho aí que a gente vem fazendo. Muito obrigado.